Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Tereza Maciel, professora da UFRPE. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e boa noite. A gente está concluindo, hoje é o último dia de palestra do evento SEMSIS, que é a Semana de Sistemas de Informação, um evento promovido por professores e alunos do curso de Bacharelado de Sistemas de Informação da UFRPE. A gente teve esse é o terceiro dia de palestras, e a gente vai fechar a noite aí com uma palestra especial para vocês. Antes de tudo, antes de começar, quero agradecer ao César por colaborar com o evento através da participação da nossa convidada de hoje, que é a Maria Clara Bezerra. Maria Clara, boa noite. Boa noite, Tereza, boa noite a todos que estão assistindo a gente, tudo certo? Muito obrigada pelo convite, para mim é um imenso prazer também poder estar aqui com vocês, conversando sobre qualidade de software. Ok, Clara, eu de fato agradeço em nome do evento, sua presença também, vai deixar nosso evento muito mais rico, e eu vou deixar para você se apresentar. Em seguida, a Clara vai falar sobre um assunto muito importante, muito relevante para a área de sistemas de informação, que é a qualidade de software, um assunto, inclusive, que eu sou apaixonada. Então, a palestra de Clara vai ser, além de bugs, o que é qualidade de software, o que faz uma pessoa desta área. Vamos aproveitar bastante esse conhecimento que ela tem, e queria incentivar vocês que estão assistindo a postar perguntas no chat, que eu vou estar dando esse suporte aí, dando uma olhada nas perguntas. No final da apresentação de Clara, a gente, então, recapitula todas as perguntas e Clara vai respondendo e a gente vai, então, conduzindo dessa forma, ok? Então, Clara, seja bem-vinda e passo para você agora a palavra. Obrigada. Vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui o slide que já tem pronto, que fala um pouquinho de mim, fala um pouco do título da nossa palestra. E quero reforçar o pedido de Tereza. Quem tiver perguntas, comentários ao longo da apresentação, quem tiver dúvidas, pode ir colocando aí no chat, que no final a gente vai ter um tempinho para poder falar sobre o que vocês levantaram. Fiquem à vontade, a gente sabe que a apresentação fica bem mais rica quando a gente faz essa troca, mesmo que por live, né? Mesmo que por transmissão. Então, pessoal, me apresentando um pouco, falando também um pouco da minha trajetória profissional na área de QA, que eu também sou apaixonada por essa área, assim como a Tereza. Meu nome é Maria Clara, eu sou mestre em Ciência da Computação pelo Centro de Informática, minha graduação é em Sistemas de Informação pela UPE de Caruaru, e, assim, uma coisa que é legal de lembrar é que quando eu estava no final do meu primeiro período, eu acho, foi quando abri o curso de Sistemas na Rural. Então, alguns colegas acabaram migrando, eu até pensei em fazer vestibular de novo, mas estava muito cansada para fazer novamente vestibular, acabei ficando por lá, mas foi algo que me marcou bastante. Eu tenho certificação CTFL, que é uma certificação básica para quem é da área de qualidade de software, e atualmente eu sou engenheira de testes no César. Eu trabalho no César já tem 1 ano e meio, e desde então eu estou no mesmo projeto, que é o projeto da Motorola, e dentro desse contexto, que é qualidade de software para a plataforma Android, eu já trabalho há um pouquinho mais de 5 anos. Então, já deu para ver bastante coisa sobre Android, sobre a evolução dos bugs dentro do Android. É bem legal isso. Aqui tem alguns dos meus contatos. Quem quiser mandar e-mail, quem quiser fazer algum contato também lá no LinkedIn, fique à vontade. Aqui é o meu GitHub, lá de vez em quando eu compartilho algum material de automação para qualidade de software. Alguns ainda estão privados, mas sempre eu libero alguma coisa. Quem quiser acompanhar, também contribuir, fique muito à vontade. Antes de eu trabalhar no César, eu trabalhava no CIDIA. O CIDIA é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, que fica lá em Manaus, no Amazonas. Trabalhei lá por um pouquinho mais de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, e lá eu trabalhava com customização de operadoras para toda a América Latina. Toda a customização para dispositivos da Samsung. Então, durante esse período, eu tive um contato bem legal, bem intenso com o telecom. Foi massa, assim, a qualidade de software e a gente vê que tem várias outras áreas agregadas. Antes disso, eu trabalhei também no projeto da Motorola, só que lá do Centro de Informática, certamente alguns de vocês já ouviu falar ou conhecem esse projeto, que ele é bem conhecido na área de qualidade.
de repente conhece alguém que trabalha por lá também. Então, desse projeto eu passei quase 3 anos. Eu passei pelo time de computação em nuvem, depois trabalhei no time de platform, e durante esse período de quase 3 anos eu tive a oportunidade de passar 6 meses trabalhando diretamente com o cliente, lá na sede da Motorola em Chicago. Então, também foi uma experiência bem massa e uma oportunidade que me apareceu através da área de qualidade de software. Que, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso, espero que vocês curtam a área, vejam que é uma área que promete bastante, tem muitas oportunidades, é bastante desafiadora e, normalmente, quem atua gosta muito. Então, vamos lá. Então, queria falar um pouquinho para vocês do que é qualidade de software. A gente tem vários conceitos, pode encontrar muitos complementos. Essa definição da CTFL eu gosto bastante, que diz que qualidade de software é o grau de conformidade de um sistema, componente ou processo com seus respectivos requisitos. Durante o processo de desenvolvimento de software, a primeira etapa são os requisitos. É ali que a gente vai poder identificar todas as regras de negócio, todas as funcionalidades, ao que o produto que a gente está trabalhando se propõe. E aí eu queria perguntar a vocês, quem quiser responder no chat, quem quiser responder depois, fique à vontade. Queria perguntar quem são as pessoas responsáveis pela qualidade de software de um produto. Eu agora não tenho como ver, mas muitas pessoas podem responder nessa hora que enfim, é o QA especificamente, mas não necessariamente. A gente sabe que todas as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de um produto têm que estar compromissadas com a qualidade daquilo que está sendo desenvolvido. Porém, existem pessoas especialistas dentro do time que vão utilizar de abordagens, técnicas, estratégias de forma bem elaborada para aí sim poder analisar a qualidade do software sob as perspectivas de seus requisitos. E essas sim são as pessoas de QA, que é uma sigla para a gente chamar de Quality Assurance. São pessoas responsáveis por garantir a qualidade daquilo que está sendo testado. Vamos lá. Beleza, a gente viu que a qualidade de software tem essa relação direta com os requisitos. Uma pessoa de QA é basicamente quem vai utilizar de técnicas e abordagens para fazer essa verificação, fazer essa validação. Todo mundo que está envolvido no processo de desenvolvimento tem que estar compromissado com a qualidade do produto, mas o que exatamente faz uma pessoa de QA? Ela não apenas testa, né? Normalmente essa talvez o primeiro pensamento que venha para a gente quando a gente pensa em qualidade de software, mas existem várias outras atribuições que uma pessoa na função de Quality Assurance pode desempenhar. Bem, eu destaquei alguns aqui, trouxe 5 tópicos, a gente poderia falar de vários outros, mas destaquei como principais. Primeiro veio a análise de testes. Eu costumo dizer que uma pessoa, para trabalhar com QA, ela tem que ser, primeiramente, um pouco pessimista, né? Ela tem que entender que um usuário ele sempre vai pelo pior caminho, sempre vai fazer um monte de interação, especialmente se você estiver utilizando o celular, né? O celular é um grande emaranhado de tecnologias e, normalmente, ali imerso em um ambiente complexo. E, enfim, na parte de análise de testes, uma pessoa de QA vai analisar o seu produto sob a perspectiva de riscos. Então, ela vai ali olhar o que é que pode acontecer de problemas no meu software. E, dentre esses problemas, onde eles podem acontecer e qual o impacto que esses problemas podem trazer para o meu produto. Problemas esses, eles podem ser desde prejuízos financeiros na casa de milhões, a gente sempre vê isso acontecendo, e até mesmo prejuízos de reputação, perca de base de dados, enfim, que isso também resulta em perca de dinheiro, mas também traz outros valores. Ok. A partir da definição que você vai montar, seguindo da análise de testes, que é identificando todos esses cenários, esses problemas possíveis, a pessoa de QA entra no tópico de estratégia de testes. E o que é isso? Estratégia de testes é quando você tem muito bem definido o que é que você precisa testar exatamente, e aí você começa a levantar as possibilidades de estratégias, de ações que você pode utilizar para cobrir todos esses cenários. Por exemplo, se você está testando uma aplicação de dispositivo móvel, então é muito interessante que você utilize de estratégias de UI, que é simulando a interação do usuário na sua aplicação.
Então, a partir daí, você pode definir o que você vai utilizar de ferramenta ou de framework para automação, você pode definir estratégias de testes manuais, de repente fazer exploratórios, testes de regressão, entrar em vários tipos. Quando você está analisando um serviço web, por exemplo, você pode então entender que uma estratégia legal para você seguir seja a abordagem de testes de API, teste de estresse, teste de performance, e aí você tem todo um mundo para poder explorar. Inclusive técnicas, tipos diferentes de testes, como os funcionais e não funcionais, que estão relacionados a isso. Quanto que você pode explorar funcionalidades da sua aplicação e os aspectos não funcionais são esses que a gente falou, de dependabilidade, estresse, segurança e vários outros. Bem, depois de definidas as estratégias, aí sim vem o teste manual. Basicamente, todo time de teste, eu não consigo imaginar um que não tenha, mas todo ele vai ter a necessidade de realizar testes manuais. É nessa etapa que a gente sim vai poder ver que os requisitos foram transformados em casos de teste, cenários de teste, os charters, e que são formatos de escrita de teste para exploratório, que já é outra abordagem, e aí você vai poder realmente utilizar como se fosse um usuário utilizando, só que aí fazendo várias interações. Por exemplo, uma aplicação no dispositivo móvel, você não vai apenas usar a aplicação, mas inserir vários contextos. Por exemplo, você vai estar usando uma aplicação e aí vai receber uma chamada, só que essa chamada vai estar no seu fone Bluetooth e, enfim, na hora você vai estar usando dados, mas vai sair da cobertura, vai entrar no Wi-Fi, ou seja, você vai criar todo um ambiente, que é inclusive outra característica, já eu falo isso, que é de CPAP, ou seja, vai estar todo um ambiente que sua aplicação vai ter que saber lidar muito bem com isso. E você, como analista de testes, ou uma pessoa de QA, vai ter que ter muito bem definidas estratégias que vão ter que identificar esses cenários. Bem, depois que você tem os testes manuais, fica muito mais fácil de você iniciar outra etapa para uma atividade de pessoa de QA, que é massa, eu gosto bastante, que é a de automação de testes. É basicamente você utilizar recursos de alguma linguagem de programação, algum framework, enfim, você vai criar solução em software, celular gritando aqui, desculpa, você vai utilizar alguma solução em software para realizar aquelas suas atividades manuais. Então, é massa. Isso funciona muito bem para quando você tem já casos de testes bem definidos, bem escritos, você sabe que você vai ter aquelas execuções numa frequência grande. Então, são fortes candidatos para entrar em automação de testes. Isso é massa e a gente vê cada vez mais crescente, e inclusive as contribuições de novos frameworks e novas soluções de mercado também para nos ajudar com isso. E aí, uma outra atividade que é bem legal, também está ficando bem em evidência agora, é uma tendência de mercado, é a parte de DevOps. A parte de DevOps, que é a cultura de DevOps, ela pode ser assumida por pessoas de QA, pessoas de desenvolvimento, e em alguns casos, em alguns times, tem pessoas específicas só para DevOps. Mas eu vejo que isso casa muito bem com as atividades da gente que trabalha com QA. Então, você vai utilizar DevOps para resolver problemas de setups complexos, que você sempre tem que fazer ou dar manutenção, ou quando você vai trabalhar com microserviços, que é uma tendência que está acontecendo demais agora, e aí a gente que trabalha com QA tem que lidar com isso também, ou aprender. Eu, particularmente, estou iniciando a utilizar um pouco dessa cultura ágil, então eu vejo que é algo que tem dado ótimos resultados, e, enfim, é uma outra característica também de quem é de QA, tem que ficar sempre trazendo novas soluções para que a gente ganhe mais agilidade dentro dos nossos processos. Beleza, então a gente falou um pouco de algumas atividades que uma pessoa de QA pode assumir durante as suas atividades de rotina, mas normalmente, qual é o perfil de uma pessoa de QA? Qual é o perfil da pessoa de QA, ou o que o mercado espera de uma pessoa de QA quando está no processo seletivo, quando analisa, quando divulga uma vaga. Então, nós temos algumas características que eu não cito aqui, mas a gente entende que são comuns para pessoas de QA ou para pessoas de desenvolvimento, especialmente aquelas que trabalham dentro de um time que utiliza métodos ágeis, que é uma ótima comunicação eficiente, que também gosta de entender quais são as tendências, frameworks e tecnologias que estão no mercado, estão dando resultado e que podem ser inseridas dentro da sua atividade, mas algumas eu resolvi destacar aqui para a gente. Então, primeiro, o perfil de quem trabalha com QA. Eu destaco aqui como o primeiro e mais importante, que é saber bem dos conceitos de teste de software.
Então, a gente sabe que na academia, isso é uma realidade do Brasil todo para todos os cursos de computação, na academia a gente não tem tantos conteúdos, tantas disciplinas ou módulos dedicados para o entendimento de teste de software, né? Trazer a teoria mesmo, definições de tipos, abordagens, técnicas. Então, a gente que é profissional dessa área, tem que correr bastante atrás, por fora, tem vários cursos, vários materiais, e entender bem os conceitos de base de teste de software faz total diferença quando você trabalha com QA, e é muito importante que a gente tenha isso. Segundo, lógica de programação. Naturalmente, a gente trabalha desenvolvendo software também dentro de automação e a gente trabalha constantemente resolvendo problemas. Então, nada mais justo que também se tenha em destaque lógica de programação para esse perfil. Análise de negócios. Enfim, a gente tem que entender bastante como é que funciona o nosso produto, entender bastante de requisitos, tem que saber exatamente o que o usuário quer, o que é que ele procura, por onde é que ele vai. Então, é muito importante que a gente entenda abordagens e técnicas para análises de negócios. Isso é um grande diferencial. Uma outra característica que eu trouxe aqui também é curiosidade. Então, eu acho que isso é muito nítido para quem trabalha com QA, né? Naturalmente, nós somos pessoas curiosas. Naturalmente, quando vamos usar uma aplicação, a gente evita ao máximo o caminho feliz, que é aquilo que vai dar certo. Não, vamos por essa tela aqui, tem como acessar, sei lá, tal funcionalidade por outro meio, então a gente normalmente gosta de mexer bastante na aplicação para provocar que os bugs apareçam. Então, curiosidade é algo que marca bastante quando a gente está olhando o perfil de alguém que trabalha com QA. Entendimento do negócio. Normalmente, quem é QA, quem é analista de negócios, são as pessoas que mais têm entendimento sobre o produto, sobre aquilo que está sendo testado. Como a gente está sempre buscando requisitos, a gente está sempre em contato com os desenvolvedores, com contato com analistas de negócios, então, naturalmente, a gente vai construindo uma bagagem de saber como é que aquilo funciona. Tanto que em alguns casos a gente acaba se tornando referência para quando as pessoas querem tirar dúvidas sobre o comportamento ou entendimento melhor de algumas funcionalidades, alguns produtos, algumas aplicações, e isso se dá à nossa intimidade com as regras de negócio. Isso é massa. Métodos ágeis. Acho que isso é algo comum também para quem trabalha com qualquer fase do processo de desenvolvimento de software, que a gente entender quais são as metodologias, dentro de metodologias, quais são os rituais que são utilizados, como é que funcionam, qual a finalidade de cada um deles. Então, acho que isso faz o diferencial também. Partindo para uma parte mais técnica, o perfil também de quem trabalha com QA é o entendimento de frameworks de automação. Não necessariamente você tem que saber utilizar todos, ter experiência com todos, mas você saber quem são aqueles que estão no mercado, o que é que eles se propõem resolver, para caso você se depare com uma situação que seria legal utilizar um framework, você tenha um direcionamento de qual framework vai te ajudar a resolver aquele problema. Isso vai te ajudar bastante. Uma outra característica, e até uma dica também que eu dou, é análise de logs. Então, existem muitas pessoas que trabalham com QA que não utilizam análises de logs, e isso muitas vezes faz com que você reporte bugs sem ser um bug exatamente, ou aquilo aconteceu, na verdade, por uma influência de onde a sua aplicação estava inserida. Enfim, traz algumas informações que, através de análise de logs, você consegue identificar. Isso faz com que você seja bem mais analítico, bem mais crítico, você saiba filtrar bem aquilo que você está analisando. Então, isso é bem legal. Um outro ponto que eu gosto bastante também é saber fazer scripts das suas atividades. Então, nós que trabalhamos com QA, nós trabalhamos demais com rotinas. Essas rotinas, elas podem ser apenas de um dia, elas podem ser por mais dias ou podem durar semanas. Então, a gente pode fazer a mesma atividade sempre. E como essas atividades são repetitivas e estáticas, muitas vezes, então a gente consegue solucionar várias delas através de alguns scripts, com Bash Script, com Python Script. Enfim, isso é bem legal. Então, quem trabalha com QA e sabe manusear bem alguns scripts para automação, certamente tem um grande diferencial. Bem, e quais as ferramentas que normalmente fazem parte da rotina de quem trabalha com QA? São várias também, trouxe algumas que representam algumas características, algumas categorias, aliás, não necessariamente tem que ser essas,
Eu não coloquei nenhuma IDE, a IDE normalmente uma pessoa de QA utiliza também, assim como pessoa desenvolvedora, mas vamos lá. Então, aqui eu trouxe como exemplo o Jenkins, que é uma ferramenta para integração contínua. A gente também tem o GitLab, que está sendo bastante utilizado, mas são soluções que a gente sempre utiliza. A gente também normalmente costuma utilizar o Docker, que é para resolver soluções de microserviços ou para gerenciamento de containers, é uma ferramenta bastante utilizada. E acho que número 1 é o Jira. Não sei se alguém já teve a oportunidade aí de trabalhar, de conhecer o Jira, mas o Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos muito utilizada por empresas no mundo todo. Eu, por exemplo, já passei, essa é a terceira empresa que eu estou trabalhando com testes, as três utilizaram Jira e com versões diferentes, né? Que o Jira você compra a licença, mas por dentro você consegue customizar. E, assim, quando você olha quem são os clientes do Jira, você, enfim, não consegue nem mais ver o final. Muita gente utiliza, é uma ferramenta massa e com certeza faz parte da rotina de quem trabalha com QA. Alguma ferramenta para controle de versão, a gente utiliza bastante, aqui eu coloquei o Git, que é normalmente que se usa. Como a gente também faz muito teste de API, que são testes de serviço, coloquei aqui o Postman. Postman também é uma das ferramentas que eu mais vejo meus colegas utilizando e eu utilizo bastante também. Você também tem algumas soluções para isso via código. Eu gosto de utilizar Python para isso também, para soluções de API, mas o Postman também é uma ferramenta que acho que está no top 3 de ferramentas que quem trabalha com QA utiliza bastante em sua rotina. E automação de teste de software. Como eu citei antes, é um tópico bastante tendência, muitas pessoas gostam, eu gosto demais. Enfim, tento sempre estar fazendo algo nesse sentido. E como é que é essa relação de automação de teste de software para quem trabalha com QA? Bem, de uns anos para cá, isso tem crescido demais. Eu digo de uns anos para cá, olhando dos meus 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos de experiência, eu vejo que isso tem se segmentado cada vez mais. Hoje, eu já consigo ouvir algumas pessoas comentando na expressão QA Full Stack. Eu ainda não concordo com essa expressão, mas ela até que faz sentido, visto que a gente está tão segmentado que a gente está identificando pessoas especialistas em QA com automação para front-end, para back-end, para mobile, para testes não funcionais. Então, cada vez mais a gente tem que ficar sendo especialista nessas stacks e começa-se a falar de QA Full Stack, das demandas aí de automação para cada uma dessas stacks. Bem, e quais são os frameworks que hoje a gente encontra e que são muito utilizados, que a galera pede bastante? Como é que funciona? Bem, nós temos o Appium, inclusive eu tenho um material bem legal lá no meu GitHub, em português, um tutorial bem prático, com exemplos de projetos, falando um pouco sobre ele, fiz em Python. Então é um framework que está sendo muito utilizado, ele é bem legal, faz testes de UI, simula todo o comportamento de um usuário utilizando uma aplicação. Para quem já utilizou o Selenium, que é o framework abaixo que eu cito, é um framework que referência para quem vai fazer automação web, eles compartilham da mesma base, que é o WebDriver. Então, a funcionalidade é você identificar elementos e navegar entre aqueles elementos, realizando algumas ações, como inserir conteúdo, dar play, dar stop, enfim, utilizar elementos que estão ali na sua interface, que você visivelmente consegue vê-los. A gente também tem o Cucumber, que o Cucumber é uma solução que vem de BDD, que é outra tendência muito forte dentro de QA. Enfim, é massa, e ele está voltado para Ruby. E mais recentemente a gente tem o Cypress, que é uma solução JavaScript, que a promessa é que ela venha substituir o Selenium. Eu não sei, ainda não formei uma opinião sobre o Cypress, gosto bastante do Selenium, ele está há anos no mercado, mas, enfim, a gente vê que são soluções diferentes, tanto para UI, para mobile, para web, para aplicações JavaScript. Então, a gente tem vários outros frameworks, esses eu quis destacar para vocês. E linguagens de programação, normalmente quais que são utilizados pelos QAs, ou por projetos, ou por esses frameworks. Então, são várias as linguagens, mas eu destaco algumas aqui. O Python você consegue utilizar para todos esses frameworks, menos para o Cypress. O Ruby você consegue utilizar também para todos os frameworks. Java também é bem compatível. E JavaScript para o Cypress.
Enfim, você consegue utilizar todas as linguagens de mercado para essas soluções de framework que a gente encontra agora. Bem, a automação também tem muitos desafios, tem muitas oportunidades também. De oportunidade, eu posso dizer a vocês, as vagas, acho que é a oportunidade mais básica que a gente enxerga. Tem muita oportunidade de aprendizado também. Eu acho que é uma área que a gente ainda tem a carência de muitos profissionais, dada a dinâmica, especialmente, por exemplo, para a minha área, eu trabalho com mobile, anualmente eu tenho pelo menos uma atualização do Android. Então, isso é um grande desafio para quando a gente está falando de automação para testes mobile. A partir de uma atualização Android, eu não consigo ter o controle do que é que vai continuar, o que é que vai sair, enfim. Então, às vezes, a gente tem um esforço muito grande de automação dentro desse contexto, mas é massa. E algumas dicas para quem quer começar na área. Primeiro, ler bastante sobre o conteúdo. A gente tem uma comunidade de testes aqui em Recife, então recomendo vocês olharem, também que é a Ministry of Testing. Ler um pouco sobre práticas ágeis, ler um pouco sobre o que são testes funcionais e não funcionais, e entender um pouquinho, ver algum vídeo falando de alguns frameworks que são o Selenium, para automação web, e o JMeter, que é para não funcional, para gerar carga, enfim, dá para você brincar bastante com páginas web, é bem legal, dá para brincar bastante e você vê como é que funciona em aspectos de qualidade. Bem, é isso. Deu para passar por alguns pontos que eu acho importante da gente discutir e espero que vocês tenham gostado e eu gostaria agora de abrir para a gente trazer algumas perguntas, alguns comentários de vocês que viram. E aí, Tereza, será que a gente já tem alguma perguntinha aí para responder? Oi, pessoal. Foi show, Clara. Parabéns aí pela apresentação. Com certeza, informações bem relevantes aí para a carreira dos nossos aprendizes, né? E para a gente, professor, também se reciclar, que é bom também. Enfim, a gente tem algumas perguntas, sim, pessoal. Agradeço, podem ir colocando, por enquanto, também perguntas. A primeira pergunta, quem fez foi o Edson Amorim, onde ele pergunta se você já trabalhou com teste de acessibilidade. Massa, Edson. Sua pergunta é incrível. Eu nunca trabalhei com testes de acessibilidade, mas eu conheço alguns colegas que já trabalham, inclusive Cursino. Não sei se já ouviram falar, sei que Tereza conhece, bastante amiga de Cursino. Já ouvi falar, não sei? Então, o teste de acessibilidade é algo que a gente não encontra tão fácil por aí, mas faz um grande diferencial. Recentemente, Cursino foi para uma Olimpíada Mundial, eu acho, de testes, e estava lá competindo com grandes equipes, e o diferencial da equipe de Cursino foi inserir testes de acessibilidade na aplicação que eles estavam testando. Então, com isso daí, eles ganharam a maratona, ficaram em primeiro lugar, e assim, eles disseram que o nível de complexidade não foi tão grande propor esse tipo de abordagem, mas por ser algo que faz tanta diferença, especialmente para os usuários que realmente precisam de ter um contexto de acessibilidade bem legal. Então, isso fez total diferença. Então, é algo que ainda carece, mas que é muito importante e agrega muito valor quando a gente faz. Beleza. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Simbora. Simbora. A turma tá bem participativa, gente, legal. Demorou, mas começou. Vamos lá, Yasmin Claudino, ela perguntou qual é a importância do trabalho conjunto do QA e do Dev. Essa integração acho que é bem importante, né, Clara? Demais, demais. Um abraço para a Yasmin, a minha colega de trabalho. Inclusive, é a desenvolvedora do meu time de QA. A relação é muito importante, falando até da gente. Enfim, especialmente quando a gente está dentro do mesmo time, realmente próximo, geograficamente. Isso facilita demais a nossa comunicação. E a gente percebe que quando a gente tem esse tipo de contato, seja ele mais próximo ou via chat, seja como for, a gente consegue ter uma agilidade muito grande na resolução de bugs, na resolução dos problemas. Consequentemente, eles vão ser resolvidos mais rápidos, a gente consegue integrar soluções e entregar a validação dessas soluções de forma muito mais eficiente. Isso acaba reduzindo custos, afinal, a gente vai ter ganhos de prazo e isso tudo reflete em dinheiro dentro do processo de desenvolvimento.
Enfim, a gente só tem a ganhar. É muito legal, é muito massa. Massa. Bom, tem o Glauco também, Gonçalves, que é professor, nosso colega, onde ele pergunta de métodos de integração e entrega contínua. Mudaram a área de qualidade? De que forma? Glauco, sua pergunta é muito massa. É uma pergunta tendência. Assim, eu acho que a gente poderia até fazer uma talk falando sobre isso. Métodos de integração e entrega também trava aí quando eu vou dizer, Tereza, essa palavra, de entrega contínua. Mudaram, sim, a dinâmica de qualidade. Mudaram a dinâmica de qualidade. A gente tem muitos times que estão adotando. Eu tentei inserir no meu time recentemente, mas vi que precisava de um pouco mais de tempo de investigação para entender de fato como ele funciona, porque até o entendimento da dinâmica disso ainda não é algo muito claro. Eu acho que está na fase de a gente testar mesmo como é que ele funciona, mas que eu já vejo muitos cases por aí que adotam, que faz muito sucesso e que conseguem identificar bugs de forma mais rápida. Com isso, a gente consegue ganhar tempo para fazer outras abordagens que também são muito valorosas, como, por exemplo, fazer exploratório ou fazer outras abordagens mais próximas do usuário. Então, é algo massa que mudou sim e que tende a trazer ainda mais benefícios para o contexto de qualidade de software. Muito bom. O Vinícius de França, ele pede para você recomendar algum lugar, curso, onde teria um material bacana sobre testes. Beleza. Vinícius, essa tua pergunta eu escuto bastante também. Sempre muita gente me pede algumas dicas. Como material oficial, eu recomendo uma apostila do CTFL, você encontra na página bstqb.org, se eu não me engano. Lá você vai ter o acervo dos conceitos oficiais que vão dar base para a área de qualidade de software. Como ele é muito técnico, eu recomendo que você dê uma olhada, por exemplo, na página do Ministry of Testing Recife, que é um movimento que acontece no mundo todo, e aí vai segmentando por cidades. Lá tem muito material falando de case, inclusive a gente faz mensalmente encontros para a gente ter essa troca de experiência, falar de como é que foram feitas algumas abordagens práticas, com isso gera-se muito conhecimento, muito conteúdo. Na minha página do GitHub, de vez em quando eu compartilho, e em breve eu vou recomendar algo de conceitos também, já que é algo que muita gente pergunta e não sabe direito onde encontrar, mas digo basicamente isso. Joia. Claro, ainda tem pergunta do pessoal, mas vou pedir licença para furar a fila e fazer uma pergunta, que fiquei com água na boca, como não teve uma pergunta sobre isso. Você falou de BDD durante a sua apresentação, né? Uhum. E a gente tem ouvido muito falar em BDD, antes se falava muito em TDD também, TDD eu acho que deu uma quedinha. Como você acha que é importante para que uma pessoa que queira trabalhar com QA, ela estude BDD, e com relação a TDD, o que é que você acha? Massa. Tereza, essa pergunta é massa também, e a gente vê ela bombando em várias rodinhas. Tem 3 QAs conversando, certamente já vai ter uma dessas polêmicas por aí. Inclusive, quem veio primeiro, TDD ou BDD, né? Tem essa questão. Então, trazendo um pouco de conceito para quem está ouvindo a gente, TDD é a sigla para Test Driver Development, ou seja, o desenvolvimento orientado ao teste. Isso parte do time de desenvolvimento, onde a partir da criação de códigos, você também vai se preocupar com a validação daquilo que você está testando. É uma prática que é dividida em 3 ciclos, onde primeiro o desenvolvedor vai fazer um código que vai falhar de forma proposital, porque ele quer fazer aquele positivo, negativo. Depois ele vai fazer uma validação que vai passar. Por fim, ele elimina redundâncias daquele código. Isso faz com que você tenha um código mais conciso. Nesse processo, evita que você deixe que bugs apareçam apenas na fase de teste. Tem muitos cases por aí que a gente vê que o uso de TDD da forma apropriada faz com que o número de bugs seja reduzido já na fase final. Então, isso é muito massa, é uma abordagem bem legal. Nem todo desenvolvedor gosta de usar, porque isso requer mais tempo, requer mais estudos e práticas sobre isso. Então, às vezes, você não quer ou não tem tempo, ou está com preguiça de inserir, mas eu acho algo de super valor. Já BDD, a gente utiliza na fase realmente de testes. BDD significa Behavior Driver Development. Aí já é o desenvolvimento orientado ao comportamento. A gente tem vários frameworks que nos auxiliam a fazer o BDD.
isso está relacionado à forma como que a gente escreve testes. Então, utilizando algum framework, a gente vai escrever casos de uso, joga no framework, e a gente utiliza uma estrutura chamada de Gherkin, que é a linguagem natural. A partir disso, o framework consegue entender o que é que a gente quer exatamente, converte em código e, de forma mais rápida, a gente consegue atingir a escrita e a automação daquilo que a gente quer testar através de BDD. Então, são complementares, extremamente importantes e tendências dentro de qualidade de software. Nossa, obrigada, Clara. O André, ele pergunta qual a relação do QA com o CI. Deve ser com o Continuous Integration, provavelmente. O profissional de QA é responsável pelo Continuous Integration ou quem faria isso? Ou pode ser ou pode não ser, enfim. Legal, André. Sua pergunta é bem interessante, é muito legal, e ela vai depender do time, vai depender do contexto do seu projeto. Então, existem muitos times que deixam esse cargo de tomar conta do CI, seja de implantar ou da manutenção, para quem é QA. Outros times preferem que isso fique de responsabilidade para o time de desenvolvimento, seja porque ali está muito atrelado já com outras dependências de desenvolvimento, ou porque era algo que já existia. Enfim, existem várias dependências. Eu, particularmente, acho que é muito mais, não quero dizer a palavra lógico, mas acho que é mais apropriado que essa responsabilidade de implementação e manutenção das atividades do CI ficarem sob a responsabilidade da pessoa de QA. Nossa, joia. O Orestes Morato, ele tem uma pergunta aqui bem boa também. A fragmentação de sistemas com o Android dificulta a automação de testes? E, se sim, quais seriam as abordagens para mitigar essas dificuldades? Legal, Orestes. Essa pergunta tem alguns materiais que a gente apresenta sobre qualidade que falam exatamente sobre isso. É muito característico no Android a gente ter a fragmentação dos sistemas operacionais. Ainda ontem eu estava olhando o blog do Android Developer, e lá tinha um gráfico. A gente já está recebendo Android R. Então, no mercado, a gente está com Android Q, mas se a gente for olhar o percentual dos usuários em que Android eles estão, a gente vai ter ainda a maioria no Android O, boa parte no M, boa parte no N. Então, uma fragmentação gigantesca, algo que não acontece com iOS, né? A gente tem abordagens diferentes de sugerir a atualização do sistema operacional para essas duas plataformas. Dentro do contexto de automação, a gente tem uma solução massa, que é dentro do Android Studio, que é a emulação de dispositivos Android. Então, com esse emulador, a gente consegue dizer qual a versão do sistema operacional que você quer, qual o tamanho da tela que você quer, que também é uma fragmentação muito grande, né? A gente tem diversos tipos de tela, de orientação e tamanho de tela para diversos dispositivos. Como analistas de qualidade, a gente tem que garantir que aquilo funciona em todas as telas. E eu acho que a solução de você utilizar dispositivos emulados responde bem para a automação. A não ser que você queira comprar, fazer um investimento alto de dispositivos reais, mas eu acho isso muito custoso e instanciando dispositivos emulados já te resolve bem. Beleza. Tem uma pergunta minha também para você, Clara, que eu acho que pode ser também relevante para todos os participantes. Para trabalhar com teste de software como QA, é interessante ser uma pessoa desenvolvedora de software? O que você acha sobre a sua percepção nisso? Massa. Gosto muito dessa sua pergunta, Teresa. Também é algo que sempre surge nas discussões de QA. A gente tem perfis diferentes. Então, tem pessoas que trabalham com QA porque não gostam de trabalhar com desenvolvimento de software, da mesma forma que tem pessoas que trabalham com redes, com infra e várias outras áreas da computação. E acontece. O que eu vejo é que pessoas que trabalham com QA e também com desenvolvimento de software, essas pessoas têm mais oportunidades, têm outros desafios, se torna uma pessoa de QA, posso dizer, mais completa, porque consegue atuar com validações no back-end, no front-end, de mobile, para performance. Então, eu vejo que você pode sim ser uma pessoa de QA sem programar, sem gostar ou apenas não ter interesse, mas quando você consegue associar os dois, você consegue ter mais oportunidades. Joia. Clara, como é que está o mercado de QA? Está tendo muita oportunidade? Está sendo crescente?
está sendo crescente, tem muita oportunidade. Aqui em Recife nem se fala, né? A gente tem um Porto Digital, inclusive, apesar de a gente estar agora nesse período de pandemia, bem polêmico, mas os processos seletivos do César, por exemplo, não pararam, porque a demanda ainda segue. Então, a gente sempre vai ter essa demanda por produção de software, né? Seja qual for a época. Muitos softwares vão deixar de ser usados, mas outros vão surgir. Quando a gente tem a demanda por software, a gente também tem a demanda por qualidade de software. Então, está sempre crescente, eu vejo muito aquecido, inclusive a nível de Brasil. Como eu falei, eu trabalhei no Amazonas, lá tem um CIDIA, que é um grande polo de qualidade de software, que está sempre empregando muita gente. A gente vê também esse movimento muito forte em Campinas, com outros institutos, também tem Motorola, Samsung por lá. Então, a gente vê que o mercado vem aquecido já tem alguns anos, e isso é uma tendência que eu acho que tende a continuar. Certo. E aí, Clara, aí você sabe que se me der o microfone, viu, pessoal, eu não largo de falar. Pronto. Mas, gente, eu estou esperando o pessoal ainda colocar mais perguntas. Enquanto isso, eu vou também matando a minha curiosidade. Vamos conversando, por favor. Me diga uma coisa, Clara. Bom, a gente sabe que software perfeito, zero bug, um sonho impossível, podemos dizer assim. Então, sempre a gente vai se deparar com oportunidades de melhoria e com bugs também. Infelizmente é assim, porque o software é feito de maneira artesanal, cada produto de software diferente do outro. Mas aí eu pergunto, o que você acha de um projeto que não tem QA? No que ele perde, ou se você acha que como você vê isso? É algo interessante, polêmico também, e me pergunto muito isso, né? Se não existe software sem bug, porque tem times de software sem pessoas de QA. Bem, a gente volta àquela primeira observação que a gente fez no começo, que é todas as pessoas envolvidas no software têm que estar compromissadas com a qualidade. A gente quer de QA que vai bem mais a fundo, vai ver se realmente é aquilo mesmo, vai utilizar várias técnicas e abordagens, e eu acho que é muito notório quando a gente utiliza um produto que sabe que ele passou por processos extensos e bem orientado sobre qualidade, quando a gente utiliza uma solução que não teve tanta consideração esses aspectos. Então, a usabilidade é diferente, a confiabilidade que aquilo tem também é diferente. Enfim, eu acho que a gente consegue observar isso no nível de satisfação do usuário. Um caso recente é que a gente tem os aplicativos de streaming, eles estão sendo muito utilizados agora, né, na pandemia. Tem a Globoplay, a gente tem o HBO Go, e eu, pelo menos, reclamo bastante da usabilidade disso, vejo muitos colegas reclamando, e a gente percebe que ali não tem tanta dedicação como poderia ter de aspectos de qualidade de software nessas aplicações. Enquanto que serviços mais tradicionais, como o do Google, da Amazon, a gente já vê isso de forma diferente. Beleza. Aí no César, no caso, que é a sua experiência em outras empresas, normalmente a equipe de teste, ela é única, é um pool que atende a vários aplicativos, soluções de software, ou você acha mais apropriado que cada solução de software tem a sua equipe em separado? Como é que isso funciona no César, ou como você vê isso? Certo. Então, sempre nos projetos que eu passei, com os colegas que eu também tive a oportunidade de conviver, eu vejo que isso é muito focado. Então, se você tem algum conjunto de aplicações, um conjunto de soluções, ou até por nível, sabe? Se tem soluções mais baixo nível ou não, a nível de usuário. Então, isso é muito focado. Isso até é mais interessante porque você vai ter as pessoas sendo especialistas naquilo, né? Como a gente vai estar sempre tendo que entender a regra de negócio, acompanhar a evolução da resolução dos bugs, então acaba ficando com soluções mais rápidas, a gente ter essas pessoas especialistas e focadas nesses cores que a gente quer, ou de aplicações, ou de serviços, ou de níveis, então é sempre bem focado, nunca tão segmentado e distribuído. Clara, você falou aí, citou aí métodos ágeis, né? Você sabe que eu também é uma das minhas paixões aí, de área de minha atuação. Verdade. Então, aí eu pergunto, para agilidade, o teste automatizado é fundamental.
né? A Isso. gente ganha em agilidade incrivelmente. Eu acho que tem até os radicais que dizem, se você não faz teste automatizado, nem diga que é ágil, né? Porque é impossível. Eu queria saber de você sobre isso, e nesse caso, se você diz que já se envolve em projetos de automação de teste, né? E o que é que envolve esse início desse projeto de automação de teste? Certo. Bom, o que é que, como ele é composto, né? Isso. Olha, é super importante, como você falou, traz uma agilidade imensa. Recentemente, a gente estava analisando, mesmo, mês passado, porque mensalmente a gente tem que fazer análises de métricas, também ligada aos resultados de agilidade, e a gente sempre tem que olhar o resultado de automação. Então, do mês passado foi bem interessante que o esforço que a gente conseguiu, o esforço que eu digo é o quanto que a automação rendeu para a gente de execuções de casos de teste, foi quase que equivalente à quantidade de pessoas que nós temos no time, que a gente tem mais ou menos uma média de quantas pessoas executam, produzem por dia, por mês, enfim. Então, a gente viu que com o esforço de automação quase que dobrou a nossa capacidade de time, né? Então, isso aí é um ganho sensacional. Tanto de garantir que a gente está testando, de identificar bugs, de ver nossa automação funcionando. Isso é um ponto massa. Para a gente poder chegar num ambiente de automação, é preciso que, como você falou, primeiro a gente identifique o que a gente quer automatizar. Por quê? Porque a gente é ágil ou não porque a gente quer ganhar tempo? Qual é a razão exatamente? Que a gente não pode automatizar tudo, não adianta dedicar esforços para uma atividade de automação de algo que a gente não vai executar sempre, uma vez por mês, enfim. Então, naquelas atividades de rotina que a gente faz com mais frequência, a gente dedica automação para isso. E, enfim, para iniciar, basta que você saiba quais as ferramentas que você vai utilizar como parceiras para te ajudar nisso. Se for um teste de UI, por exemplo, o Appium, como eu falei, o Selenium, são grandes frameworks para essas soluções. Utilizar alguma linguagem de programação compatível, e acho que só com isso você já consegue fazer um ambiente de automação. Se você quiser trabalhar com Continuous Integration, que é para pegar um pouco mais de práticas ágeis também, aí você vem com o Jenkins, que você também consegue utilizar algumas versões free, então isso é massa, você já consegue montar um ambiente, e não precisa de nada muito complexo não, para iniciar, é bem legal. Ah, joia. Tem uma pergunta aqui do André Arruda, que ele pergunta, os QAs participam na prática de correção dos bugs encontrados? Beleza. Então, André, isso depende também de projetos, depende. Então, por exemplo, no meu que eu faço parte agora, isso é bem isolado. Quem vai trabalhar para a correção dos bugs são os desenvolvedores. O que a gente vai fazer é só o teste de confirmação, que vem após a identificação do bug, ou a gente pode ajudar coletando alguns logs específicos, enfim, mas bem dividido. Já vi alguns times que trabalham, sim, nesse tipo de parceria. Por exemplo, que inclusive tem QAs que podem atender os dois lados. Ser como QA e ser desenvolvedor, por conhecer também o produto e as tecnologias envolvidas. Então, via que o escopo lá do dev estava muito cheio. Então, deixa que eu pego esse ticket aqui e resolvo para tu, e, enfim, tem esse tipo de troca. Vai depender também dos projetos que você estiver observando, mas isso pode acontecer. É importante essa adaptabilidade também, né? Dependendo do contexto, o time tem que se revezar e fazer o bolso junto, né? Joia. É verdade. Tem outra pergunta aqui do Glauco. Clara, com toda essa automatização, você acha que caminharemos para um caminho de qualidade como serviço? Eu acho, Glauco. Inclusive, a Amazon lançou um serviço que tem a ver com a pergunta, esqueci o nome da pessoa que mandaram sobre a automação, que é o seguinte, hoje você consegue alocar ou solicitar para a Amazon, a AWS, X celulares de tal configuração sob demanda, como nuvem, né? Você escolhe a sua nuvem, a sua configuração, e hoje você consegue fazer isso com celulares. Você tem um pool de serviços para alocar recursos computacionais, e o Appium, por exemplo, ele já tem uma feature, uma funcionalidade, que você já faz o link direto com esse pool de recursos da Amazon. Então, sim, eu acredito demais que a gente está caminhando para
algo muito parecido com qualidade como serviço. É uma tendência. Pois é, a gente vê mesmo. Claro, agora, bom, enquanto o pessoal não fez alguma outra pergunta, eu vou fazer mais uma, a gente vê se a gente vai encerrar ou aguarda mais. Beleza. Você daria que dicas e que sugestões, recomendações, enfim, para o estudante profissional que queira ingressar na área de qualidade de software? Que dicas você dá para que ele se prepare para isso? Sim. Antes de dicas, gostaria de dar incentivo. Trabalhar com QA é massa, eu gosto demais. Eu acho uma área muito desafiadora, tem muitas oportunidades de aprendizado e, enfim, conheço muita gente também que é apaixonado pela área e a contribuição na comunidade é gigante. Tereza faz parte, vê isso de perto, né, Tereza? E aí, dado o incentivo, agora as dicas. Então, primeiro, é ler bastante sobre o que é qualidade, quais são as práticas, enfim, quais são as soluções existentes para problemas que a gente já conhece, quais são os frameworks, de repente começar a usar só para ver como é que funciona, o que é um Selenium. Selenium normalmente é o que se pede em quase todas as seleções, é um fluxo, enfim, algo já bem conhecido, né? Resolve aqui vai na página da UOL, vê a cotação do dólar do dia, retorna aqui para mim na tela, ou faz com que isso aconteça todos os dias de 7 horas da manhã. Então, um fluxo já bem definido, você já tem um roteiro e com o Selenium você vai ver que é bem legal fazer isso. Você começa meio perdido, depois você vê como funciona e enfim, super massa de conhecer. Então, conhecer frameworks, ler sobre a área, ver o que é que está acontecendo com a comunidade. Como eu falei, existe a comunidade Recife, geralmente a gente tem encontros mensais e tem essa troca, né, de aprendizados, de cases. A comunidade aqui de Recife é muito conhecida, é muito forte. Tem uma galera massa sempre gerando conteúdo. Outra dica que eu dou é também pesquisar no YouTube, a gente tem vários conteúdos legais sobre abordagens que a gente vem utilizando. Outra ferramenta que eu deixo para todo mundo brincar um pouquinho é o JMeter, que é um gerador de carga para páginas web. É muito interessante ver como ele funciona, também dá um pouco dessa sensação de analisar algo sobre os aspectos de qualidade de software, especialmente do aspecto não funcional. E acho que é basicamente isso. Ler sobre a área, brincar, ver o mundo de possibilidades que existe, ser curioso e usar algumas ferramentas para ver como é legal se divertir com qualidade de software. Beleza. Ainda tenho mais uma, né? Já que eu tenho uns minutinhos, eu estou aproveitando tudo, tá, pessoal? Porque, como eu disse, eu estou apaixonada por essa área. É o seguinte, Clara, existe algum tipo de certificação que você indicaria, emendando a pergunta que eu fiz, como ingressar na área, mas existem certificações que realmente valem a pena nessa área de QA? Você indicaria? Certo. Sim, indico. A gente tem a instituição chamada BSTQB, ela é a instituição oficial que fornece certificações para a área de qualidade de software, e ela tem níveis diferentes de certificação. Eu tenho a CTFL, que é a nível básico, vi que recentemente já lançaram a certificação para qualidade em mobile, então, que é também minha área, é algo que eu pretendo tirar, e aí você tem já, vai subindo o nível, tem a parte de gerenciamento de testes, enfim, projetos de teste, a gente tem várias segmentações. A CTFL é a básica, é internacional, você tem ela sendo reconhecida no mundo todo, é a que eu recomendo, se eu não me engano, ela custa R$200, 250, acontece a cada 6 meses, em Recife, João Pessoa, então, ou aqui na cidade ou em alguma cidade perto. O material você encontra também na página oficial do BSTQ. Tem uma se a gente puder compartilhar lá no live chat, é massa. Então, é isso. Eu recomendo essa certificação, agrega bastante e é um diferencial no profissional de QA e garante que você conhece todas as bases de teste de software. Clara, o vídeo eu acho que deu um cortezinho na hora que você falou, não sei se fui eu só que vi. Só dizer a página que você citou aí da certificação de teste. Certo. A organização... Eu vou mandar o link aqui para a organização.
BST, eu acho que eu tenho uma letrinha mais. BSTQB. Massa. BSTQB. Achei aqui. Isso. BSTQB, esse mesmo. Uhum. Pronto. Beleza. Olha só, a gente tem mais duas perguntas. Tem duas perguntas aí da Daniele Sobral e Cícero Garrosi. Eu vou começar para a Cícero, porque eu acho que a Daniele ela se encaixa muito bem para a gente fechar aí com chave de ouro. Cícero pergunta também, professor, colega meu e amigo querido, quanto se economiza com manutenção, correção, ao usar um bom QA? Eita, essa é a pergunta difícil, executivo. É a pergunta que todo executivo quer fazer. Saber e medir. E aí, Cícero, boa noite, tudo bem? Cícero foi professor lá na UPE. Eu acho que a gente não pagou nenhuma disciplina junto, Cícero. Mas sei que você era bem atuante por lá. Então, essa pergunta todo gerente quer saber, todo gerente pergunta para a gente, que toma conta de times de qualidade do mês, e todo mês a gente faz métricas para poder mensurar isso. Então, a gente sabe que o custo é extremamente reduzido quando a gente consegue antecipar a identificação e tratamento de bugs. Então, esse custo ele vai variar, vai depender do que você está tratando. Eu acho que o que pode responder a gente ou mostrar indícios de quão valoroso isso é quando a gente observa investimento de grandes empresas, por exemplo, a Motorola, para trabalhar com qualidade. A Motorola hoje tem vários institutos só focados em testes. Ela investe bastante no CESA, tem o centro de testes lá do Centro de Informática, tem alguns em Campinas, só para qualidade. Então, a gente vê que isso nada mais é porque traz benefícios de qualidade e redução de gastos, naturalmente, ganho de dinheiro. Deixa eu ver. Pronto. Cícero, eu não vou saber te dizer o quanto em valores, mas com certeza muito difícil. O que a gente consegue também é ganhar em dias para a gente fazer o lançamento de um hardware, de um celular novo, de uma aplicação nova, especialmente agora que a gente tem muita competição. A gente tem linha da Samsung fazendo concorrência com os da Motorola. Eles têm os dias estratégicos para serem lançados um com o outro, né? Os que são da mesma linha. Então, quando a gente tem um atraso ou algum bug que compromete o tempo de entrega do software, isso vai atrasar também a homologação daquele produto nas operadoras, a gente compromete a data de lançamento do produto. Então, imagina, você causar um atraso desse, é um prejuízo de valores que a gente não consegue calcular. Por outro lado, quando a gente consegue entregar com sobra, quando a gente consegue dizer que os aspectos de qualidade daquele produto estão dentro do que a gente espera para poder fazer a entrega daquilo, a gente consegue fazer todos os processos com mais tranquilidade e aí vem a economia ou evitar o gasto de dinheiro, que também já é muito bom. Beleza, Clara. Vamos para a última pergunta, a gente está a 2 minutos do final da palestra, então vamos fechar bem. E a Daniele Sobral tem uma pergunta também não fácil para você. Qual o maior desafio na automação de teste? Beleza. Daniele, o maior desafio para mim, a automação, é porque eu não tenho controle daquilo que eu estou automatizando. Numa página web, se eu for, eu gosto muito nas aulas de automação, que às vezes eu ministro, de pegar a aplicação das Casas Bahia. Então, eu faço a automação daquilo, mas o desenvolvedor de Casas Bahia, de vez em quando, muda a identificação de elementos daquela página. Isso quebra a minha automação. Então, muitos times trabalham com isso, fazendo automação de aplicações terceiras. Isso é um dos grandes desafios. Como eu falei, o Android, pelo menos uma vez por ano, lança uma nova versão do Android. A gente não tem controle sobre o que vai vir de novidades, sobre o que ele vai remover. Às vezes, isso não traz mudança alguma sobre o que eu já tenho de automação. Mas, às vezes, o impacto é tão grande que o esforço de eu dar manutenção no código já existente é o mesmo que eu começar do zero. Então, é algo que eu não consigo prever, que vai mexer com hora extra, vai mexer com produção, vai mexer com muita coisa, às vezes até com a arquitetura que eu tenho de automação. Então, esse eu considero o maior desafio para a automação. Sim. Bem, gente, vamos agradecer a Clara novamente pela excelente palestra, Clara. Imagina. As contribuições foram riquíssimas. Não sei como você conseguiu passar tanto conhecimento em tão pouco tempo. Então, meu sincero agradecimento em nome do Sensis. Eu acho que fechamos com chave de ouro. E mandem as palmas virtuais aí, pessoal.